Meus amigos, olá, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, mais uma vez com todos vocês, para este momento todo especial nosso aqui, em que nós chamamos de Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Esse é um momento, para mim, um dos melhores momentos da minha vida, até porque eu tenho a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus e falar da palavra de Deus com milhares de pessoas. Portanto, aonde quer que você estiver, eu gostaria que você não acompanhasse esse nosso momento aqui como mais um momento que você apenas passa pelo vídeo e vê. Não, eu queria que você dedicasse um pouquinho da sua atenção, quem sabe quando você chegar em casa, ou quem sabe quando você estiver indo na sua caminhada, não sei como você vai acompanhar esse momento, mas eu queria que você entendesse que o objetivo desse nosso espaço aqui, chamado Fazendo a Obra com Excelência, eu queria que você entendesse como nós pensamos sobre o que é fazer a obra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada. São lições que nós queremos passar a todos os nossos obreiros, aos pastores e aos membros também, a todos que desejam de fato, de verdade, acompanhar a excelência das Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus tem coisas maravilhosas, tem coisas esplêndidas. Infelizmente, às vezes, os homens pegam a palavra e acabam levando por um outro caminho. E algumas pessoas ficam escandalizadas porque o dia a dia de algumas pessoas falta o amor fraternal, falta a bondade, falta a doação, falta a pessoa doar gentileza, doar o tempo dela, doar a compaixão dela, falta a pessoa olhar para o seu semelhante com um olhar de compaixão, de bondade. Então, infelizmente, às vezes, reflete de uma certa forma na igreja ou na vida daqueles que amam fazer a obra de Deus. Portanto, veio então essa inspiração de nós fazermos esse momento aqui, que a gente chama de Fazendo a Obra com Excelência, e a gente faz aí uma caminhada pela Bíblia. E falar em fazer uma caminhada pela Bíblia, nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Hoje nós vamos sair do capítulo 6 de Atos e vamos ver no Velho Testamento quais eram as características daqueles que deveriam servir no santuário, ou na presença de Deus, ou na companhia de Moisés. Bem, na igreja primitiva, no livro de Atos, capítulo 6, a gente tem aquele texto que diz: crescendo o número dos apóstolos, dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Quer dizer, faltava assistência, faltava uma dedicação especial. E o que disseram então os 12, que eram as colunas da igreja? Então os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não podemos deixar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o centro. Eu estava fazendo um estudo, e a palavra de Deus é o centro da igreja. Eu não posso substituí-la por absolutamente nada. Ela tem que ser o centro. Veja bem, podemos cantar bonito, podemos falar de muitas coisas, mas podemos até orar, uma oração prolongada. Mas se a palavra de Deus não for o centro do culto, com certeza, mais cedo ou mais tarde, teremos problemas. E Pedro já falou sobre isso quando disse: não é razoável que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. A palavra de Deus tem que continuar com primazia, prioridade no culto. Então disse Pedro: escolhei dentre vós, pois, 7 irmãos,
de boa reputação, os 7 varões, né? De boa reputação, primeiro requisito, nós já falamos dele nos programas anteriores. Também deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, Pedro dizendo, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, a igreja primitiva, nós já vimos que ela foi fundada sobre essa base. De quê? Da oração e o ministério da palavra. A palavra de Deus ser ensinada. Porque tem muitas coisas que nós precisamos aprender. Por exemplo, você pega uma palavra, sabedoria. Meu Deus, como tem coisas que nós precisamos aprender sobre a sabedoria. Boa reputação. Como existem coisas que precisamos aprender sobre a boa reputação. E tudo isso faz parte do conjunto de requisitos que a igreja primitiva, os irmãos, os discípulos da igreja primitiva, através dos apóstolos, requereram que aqueles que desejassem fazer a obra de Deus deveriam ter esses requisitos. Mas esses requisitos eram apenas na igreja do Novo Testamento? Não tão explicitamente, mas no Velho Testamento, e aí eu estou falando do livro de Êxodo, capítulo de número 18, naquele caso quando Jetro, o sogro de Moisés, veio visitá-lo e o encontrou numa atividade muito dedicada. Moisés levantava pela manhã e ficava até a tarde atendendo o povo, e só ele cuidando, e ele ali cuidando. E o sogro de Moisés, o seu Jetro, viu as atividades de Moisés e pensou com ele: puxa, Moisés não tem um pessoal para ajudar, é necessário que ele tenha um pessoal para ajudar. Então ele falou com Moisés. No versículo 14, no versículo 13, diz assim: e aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Cansa, né? Moisés se sentou para julgar o povo, não é isso? No outro dia Moisés se assentou para julgar o povo, e o povo e todo estava em pé diante de Moisés para julgar as suas causas. Cansa, né? Nós precisamos, veja, olhar, peraí, não só o que eu faço, mas também preciso olhar como as pessoas estão recebendo aquilo que eu estou fazendo. Pois bem, no versículo 14, vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Ele era uma pessoa de visão, né? Tipo, por exemplo, a gente chama de empreendedor, né? Ele conseguiu olhar e avaliar aquele quadro que Moisés estava fazendo. Havia boa intenção, Moisés queria, não, porque eu quero fazer e tal. Aí diz o versículo: então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Versículo 16: quando algum tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhe declare o estatuto de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer, é muito grande, Moisés. Ou você está pensando que é só isso aqui? Porque às vezes nós precisamos ampliar a nossa visão, porque se a nossa visão for pequena, e aí o nosso termostato de crescimento for pequeno, a gente vai ficar pensando só em coisinhas pequenas, né? Coisinhas pequenas. Mas eu penso que pela gratidão que eu tenho ao meu Senhor Jesus, que me salvou, eu quero ajudar, eu quero salvar mais pessoas, eu quero ganhar mais pessoas para Ele, em forma de agradecimento, em forma de gratidão pelo que Ele fez por mim. Naquele momento, Moisés estava fazendo o seu melhor, mas
O senhor Jétro disse: mas Moisés, esse trabalho é muito grande. Ele já teve uma visão de crescimento. Falou: olha, você precisa melhorar isso aí que você está fazendo, porque senão você vai desfalecer. Houve um texto que falou assim, quando Davi saiu à guerra, e os soldados de Davi o repreenderam, porque disseram: não, rei, o senhor não pode sair da guerra, porque se a pessoa só morre na guerra, vai apagar a luz de Israel. Não, rei, o senhor tem que ficar em casa, deixa a guerra conosco. E Moisés ali, o sogro dele falou: você vai desfalecer, porque é muito grande o que você está fazendo. É muito grande, totalmente desfalecerás. Versículo 18. Assim tu e este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Muito difícil no sentido de você fazer sozinho. Não tem como você fazer só, porque este negócio tu só não podes fazer. Ouve agora minhas palavras, eu te aconselharei, e diz o texto, Deus será contigo. Olha só como é importante. Aí nós voltamos lá na sabedoria. A segunda virtude da sabedoria é conselho. Sabedoria, ela acha conselho. Você vê que o Moisés ouviu o conselho. O seu Jétro falou: Moisés, eu vou falar contigo, olha, veja bem, escute as minhas palavras, ouve a minha voz, eu vou te dar um conselho e Deus será contigo. E Deus será contigo. Né? Eu vou te dar um conselho e Deus será contigo. Olha como a importância de ouvir, porque o grande problema acontece quando nós não ouvimos. Sabe que todos nós gostamos de falar, mas nós aprendemos quando ouvimos e não quando falamos. Quando falamos, nós expressamos e não aprendemos, mas quando nós paramos para ouvir, nós aprendemos. Aí eu tenho uma palavra que eu carrego comigo: os autossuficientes já não aprendem mais. Tem pessoas que acham: eu já sei tudo, eu já conheço. Estes já não mais pode aprender, já não consegue mais aprender. Então disse Jétro a Moisés: sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. Teu ofício está diante de Deus pelo povo, deve continuar. Agora, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra que deve fazer. Está certo, você vai interceder por eles, você vai orar por eles, você vai ajudá-los. Agora, dentre o povo, Moisés, você precisa encontrar, versículo 21, e tu dentre o povo procura homens capazes. Primeira qualidade para os obreiros de Moisés, para ajudar Moisés naquela tarefa. Deus diz, o Jétro, né? Usou, aqui, posso até dizer que Deus usou Jétro para falar com Moisés. Diz: procura homens capazes. Homens capazes. Tá? Tenentes a Deus, que respeitam as coisas de Deus. Homens de verdade. Não pode ser frio, não pode ser morno. Né? E lá em Apocalipse fala que tem gente que é morno, né? Morno é um indiferente, que para ele tanto faz, não, ou é uma coisa ou outra, ou sim ou não. Procura pessoas de verdade, homens de verdade, que aborreçam a avareza, é o lucro, é o ganho, etc. Então, essas características, Moisés, essas pessoas precisam ter. Vamos ver quantas eram as características? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, ok? E que aborrecesse a avareza. Aqui dá 4 qualidades. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10. Para que julgue este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julgam. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão a carga contigo para ajudar. Então eu acredito que a obra de Deus é algo que nós precisamos carregar. Sim, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha cruz. A obra de Deus, nós precisamos levá-la adiante. Nós precisamos levá-la. A mensagem da cruz, a mensagem de paz, as boas novas,
Nós precisamos levá-la adiante. A salvação, arrependimento, remissão dos pecados, nós temos que levar adiante. Agora, essa obra só vai crescer se ela for levada adiante através de pessoas que possuem essas 4 características. Hoje, falando aqui de Êxodo 18, versículo 21. Eles precisam, disse o Jétro, eles precisam ser capazes, não basta querer, precisa ter capacidade. Conheço muita gente que quer, mas não tem capacidade. Querer é uma coisa, mas ter capacidade é outra. Então, às vezes a pessoa quer, mas aí, ok, você quer? Quero. Então, agora você precisa trabalhar na outra parte sua, que é a parte de preparar a sua capacidade. Nós já preparamos mais de 400 pastores pelo Brasil, né? Muitos deles aí estão fazendo a obra maravilhosamente bem, obreiros então. Mas um requisito que a gente sempre pregou foi esse, até porque aprendemos. Eu lembro que o missionário, quando disse, olha, você tem dom para fazer obreiro. Eu lembro que ele mandou ler isso aqui. Ele me mandou ler. Ver lá as características dos obreiros de Moisés. E eu vim para cá, eu lembro, estou falando de 20 e poucos anos atrás. Eu li aqui e busquei entender, e aqui eu descobri as qualidades dos obreiros de Moisés. Precisavam ter essas qualidades na orientação de Jétro. Precisavam ser pessoas que fossem capazes. Então, se a pessoa não tem capacidade, nós vamos ajudá-la a melhorar a capacidade dela. Certo? Vamos ajudá-la a melhorar a capacidade. Através de aprender, através de entender, através de saber trabalhar em grupo, saber lidar com o público, lidar com as pessoas, para que o reino de Deus cresça. Aí diz também, deve ser homens tementes a Deus. Um servo de Deus, se ele se deixar usar pelo diabo, ele vai fazer um benefício grande no reino das trevas. Por isso, todo servo de Deus precisa ter cuidado para ser temente a Deus. Temente é aquele que respeita os princípios da palavra de Deus. Temente a Deus e ser pessoas verdadeiras. Não pode, homens de verdade aqui, eu vejo que a pessoa que é o que é, ela não tem duas faces. Ela não usa uma face e depois outra, não. Ela é o que é. Ela é verdadeira. Ela é sincera. Porque muitas pessoas não são sinceras. E o reino de Deus é muito prejudicado se aquele que faz a obra de Deus não for sincero. Eu não posso ter pessoas que de repente chega um membro na igreja e vê de repente um obreiro servindo e fala, mas esse obreiro, olha, ele deve, ele compra e não paga, ele enrola os outros, então, olha aí. Então, é uma coisa que vai afetar o andamento da obra de Deus. Então, são essas qualidades, homens de verdade, verdadeiros, né, que aborreça a avareza, que não pense só no status, no lucro. Não, o reino de Deus é outra coisa, gente. O reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. As pessoas saírem felizes, satisfeitas, vibrando com a presença de Deus. Isso é a obra de Deus. Eu costumava dizer que as pessoas têm que sair da igreja dizendo assim, puxa, hoje o céu visitou a gente. Uau! Deus esteve presente. Deus esteve presente. Eu sempre oro para que as pessoas, quando deixam os cultos, possam deixar os cultos dizendo assim, puxa, eu estou custando esperar chegar o próximo culto para participar. E aí, é claro, a gente precisa orar a Deus para isso. Precisamos nos consertar com Deus. Precisamos corrigir algumas coisas para que as pessoas saiam da igreja com tamanha felicidade. Então, nos obreiros de Moisés, havia essa necessidade dessas qualidades. E assim, a Bíblia fala no versículo 24, e assim, olha só, se fizeres e Deus tu mandar, ele falou, olha, se você fizer isso e Deus tu mandar, olha, o Jétro foi bem claro, eu estou dando um conselho, Moisés, não estou interferindo não, eu só estou dando um conselho, compreende? Eu estou dando um conselho, tá? Se você fizer isso e Deus tu mandar, né, poderás então
subsistir, assim também todo este povo em paz virá a seu lugar. E o versículo 24 diz: e Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Escolheu homens capazes e colocou por maioral de 1000, e assim Moisés preparou então ali os seus obreiros. E aí o sogro foi embora para sua terra. Parece que ele foi ali só para dar esse conselho, porque naquele momento, eu vou chamar a igreja de Moisés, para a gente entender, precisava dessa orientação, precisava desse crescimento. E graças a Deus que a obra foi para frente. Gente, qual é então as características que nós precisamos? Precisamos exatamente dessas características: capacidade, temer a Deus, ser pessoas verdadeiras de uma só palavra e aborrecer a avareza, aborrecer, sabe, a visão imediatista. Nós temos que pensar no reino de Deus. Quando nós chegarmos lá, o Senhor vai olhar para nós, para você e para mim, e vai perguntar: quantas almas você ganhou para o meu reino? Ele não vai perguntar outras coisas. Ele vai querer saber quantas almas você ganhou. E olha, vai ser triste, porque tem pessoas colocando mais gente para fora do que para dentro, através dos testemunhos. Mas que Deus nos dê a sabedoria, que Deus nos dê a capacidade, que Deus nos dê a sabedoria para sermos melhor. Como eu falei, esse nosso programa de todos os sábados não é apenas um programa que a gente coloca no YouTube ou no Facebook, coisas momentâneas, não. Isso aqui é para você parar, para você estudar com a gente a boa e infalível palavra de Deus. Este é o nosso objetivo, tá bom? Eu vou terminar aqui fazendo uma oração por todos. Querido Jesus, ó doce e amado Espírito Santo, o Senhor é o autor da igreja e a sua palavra, ela deve ser ministrada na mais perfeita formosura, na mais perfeita beleza, na mais perfeita fidelidade. Não podemos, meu Pai, simplesmente fazer a sua obra de qualquer jeito. Precisamos fazê-la com fé, com determinação e com amor. Mas precisamos dessas qualidades. Vimos no livro de Atos, fala de 3 qualidades. E em Êxodo, nós vimos 4 exigências. Conselhos que o Jetro passou para Moisés. E Moisés ouviu a voz do Jetro. E a obra ficou mais leve, mais tranquila. E Moisés pôde respirar. Senhor, nos dê também esse espírito de sabedoria para escolher, para ajudar pessoas, orientar pessoas, para que elas se tornem, meu Pai querido, pessoas, meu Deus, que sejam pessoas que venham, ó Deus, ter as qualidades que aqui diz a Tua palavra. Ah, meu Deus, não podemos ter pessoas que não têm esse amor, esse carinho, esse apego, que não seja sincera no falar, que não seja temente ao Senhor, que não aborreça a avareza. Não, meu Pai. Jesus, nós precisamos de pessoas preparadas, capazes, capacitadas. Nos usa de uma forma especial para preparar as pessoas, para que o Teu reino cresça e seja abençoado a todos que oram conosco agora também. Eu abençoo você e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Eu volto no próximo sábado com mais um Fazendo a Obra com Excelência. Hoje nós vimos aqui sobre os obreiros de Moisés. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo programa.